Olá, vamos seguir aqui então com o título Coerência. A coerência é o fruto da fidelidade ao eu e nasce da capacidade de aceitar a própria experiência e integrá-la, seja ela igual à experiência das outras pessoas ou diferente dela. Uma pessoa demonstra coerência quando suas atitudes condizem com o que ela fala. Numa pessoa coerente pode-se confiar. Não que ela não cometa erros, ela certamente comete, e não tem medo de admiti-los para si mesma ou para os outros. A pessoa coerente não se tortura quando descobre que está errada. Ela encontra um jeito de corrigir o erro e, se não encontrar, perdoa a si mesma e procura não cometê-lo outra vez. A pessoa coerente está sempre aprendendo com as suas experiências. Ela está sempre procurando ser mais honesta e leal consigo mesma. Quanto mais honesta e leal ela é consigo mesma, mais honesta e leal ela é com os outros. A coerência interior e a confiabilidade exterior andam de mãos dadas. Quanto mais conhece a si mesma, mais cristalina ela pode ser com os outros. Ela não faz promessas nem assume compromissos que não pode cumprir. Ela diz não quando quer dizer não e diz sim quando quer dizer sim. E diz não sei quando não está bem certa. O potencial para más interpretações e para o abuso é controlado pela disposição que ela tem de dizer a verdade com relação a si mesma. Eu incentivo a coerência, pois ele é um atributo básico para o processo de despertar. Todo comportamento amoroso com relação aos outros emana da coerência interior, que requer que a pessoa ame a si mesma, respeite-se e aceite ver a própria verdade. Assim, o ambiente de amor, segurança e ausência de crítica que reina na comunidade espiritual permite que se ajude o indivíduo a olhar para si mesmo. Todos os relacionamentos com as outras pessoas, inclusive os mais problemáticos, sofrem uma reviravolta quando a pessoa aprende a dizer a verdade e a respeitar a si mesma. A minha igreja é uma comunidade terapêutica sem terapeutas. Cada pessoa toma conta da sua própria cura e todos os outros simplesmente testemunham essa cura. Eles não analisam, nem tentam corrigir a pessoa ou levá-la à iluminação. Eles sempre aceitam o processo pelo qual ela está passando e concordam em testemunhá-lo. Confiando que seu processo a levará exatamente aonde ela precisa chegar, seus companheiros reforçam a confiança que eles têm no próprio processo. A minha tarefa é sempre deixar o caminho livre e confiar que o Espírito cura. Quando tentamos fazer o papel de agente de cura, de ministro, de professor, de técnico, simplesmente aumentamos a confusão, o medo e a culpa que todos sentem. Por isso, eu não ofereço técnicas para corrigir as pessoas ou para lhes garantir a salvação. Eu proporciono um ambiente seguro e ofereço às pessoas a oportunidade de dizer a si mesma e aos outros a verdade com respeito à própria experiência. Eu ofereço a você o desafio de criar comigo esse ambiente seguro e de ser uma bondosa testemunha da experiência das outras pessoas. Isso é tudo. Nessa vida, é suficiente que faça isso. Você não tem de ter todas as respostas para crescer, para superar os seus medos, para viver a vida mais plenamente. À medida que você conta a sua história e testemunha a história de outras pessoas, o processo alquímico da transformação se inicia no seu coração. E isso fica a cargo da própria jornada, não de você ou de mim. Eu não posso lhe dizer aonde essa jornada o levará. Na verdade, não é importante que você saiba, mas eu posso lhe dizer para confiar no processo, pois ele o levará de volta para casa, de volta para si mesmo, de volta para a mais profunda intimidade, de volta à sua ligação eterna com o divino. O processo é extremamente belo, é misterioso e está além de qualquer previsão, expectativa ou entendimento. Cultive essa certeza e todos os fardos serão retirados dos seus ombros. Cultive essa certeza e tudo o que existe de real e verdadeiro dentro de você ganhará asas. Companheirismo. A meta da comunidade não é oferecer instrução de cunho espiritual, mas companheirismo. A comunidade realmente espiritual só acontece na medida em que ela fomenta um coração e uma mente abertos. Você não pode fomentar uma mente aberta se ensinar algum dogma.
O ato de dar respostas às pessoas revela um desejo de manipular e de controlar. Em vez disso, ajude-as a formular perguntas e começar a sua própria busca por respostas. Fortaleça-as para que possam empreender uma jornada pessoal de autoconhecimento. E deixe que elas... desculpa, gente. E deixe que elas saibam que a comunidade é um lugar onde podem trocar ideias sem ser criticadas ou sem ter de ouvir preleções. Respeite a capacidade de cada membro de encontrar o seu próprio caminho, e isso de fato acontecerá. Você não pode fomentar um coração aberto se excluir alguém da sua comunidade, ou se der tratamento preferencial a qualquer um dos membros. As pessoas só abrem o coração quando se sentem tratadas como iguais. Nada serve para fechar o coração das pessoas com mais rapidez do que a competição por amor ou por atenção. A maioria das pessoas tem feridas emocionais profundas e fica rapidamente na defensiva quando percebe algum tipo de injustiça, mesmo que não seja intencional. É por isso que o foco principal da comunidade tem de ser manutenção de limites bem claros e de um processo de grupo saudável. Todas as pessoas têm que ter a chance de serem ouvidas. Todos os membros têm de ser incentivados a não guardar os seus sentimentos só para si ou escondê-los dos outros. Quando se cria um ambiente seguro onde as pessoas podem expressar os seus sentimentos sem correr o risco de serem atacadas, os mal-entendidos, os julgamentos e as projeções podem ser eliminadas. As pessoas podem se voltar para o coração e para o corpo. A respiração volta a se regular. A confiança é restabelecida. É absurdo pressupor que esse tipo de reconciliação física, emocional e mental possa acontecer sem um ambiente de amor que o promova. Deixar que um grupo se reúna sem lhe dar diretrizes e instrumentos que o ajude a segui-las é como deixar uma criança de 2 anos sozinha em casa. Ela pode ficar bem durante os primeiros 15 minutos, mas depois disso encontrará um produto químico embaixo da pia e a gaveta onde estão guardadas as facas. Você não quer nem mesmo imaginar o resultado disso. No entanto, você sabe qual será. Já viu acontecer várias e várias vezes. Depois que o ego se manifesta para atacar e se defender, não demora muito até que o campo de batalha esteja coalhado de corpos. E então, evidentemente, você vê aqueles que caminham por aí feridos, que foram golpeados e ainda não sabem disso. Você pressupõe que eles estejam normais, até que você faz algo que desencadeia toda a ira reprimida que eles guardam dentro de si. Não, você não quer deixar um grupo de pessoas feridas abandonadas à própria sorte, defendendo-se com as próprias armas. Você quer ensiná-las a ter limites, a criar e manter uma atmosfera segura. Segura de amor e não julgamento. Você quer ensiná-las a comunicar os sentimentos sem culpar as outras pessoas nem responsabilizá-las pelos que sentem. Muitas pessoas que procuram comunidades espirituais estão desesperadas para encontrar amor e aceitação. Elas aceitam as diretrizes da comunidade sem entendê-las direito. Quando, um dia, elas se sentem tocadas em seu ponto fraco, podem explodir em fúria, atacando todos que vêm pela frente. O que você faz num caso desse? Bem, você não pode simplesmente ler as diretrizes para elas e pedir que as sigam. Elas não vão deixar que você as corrija ou faça sermões para elas. A única coisa que você pode fazer é colocar em prática as diretrizes. Assuma a responsabilidade pelos seus pensamentos e sentimentos. Não os projete. Ouça sem interromper. Não deixe que passem por cima de você ou que ignorem, mas peça que ouçam o que você tem a dizer, assim como você se dispôs a ouvir. Não ataque, não se defenda. Só peça um tempo para poder se expressar. Quando você não insiste em provar que a outra pessoa está errada, mas insiste na igualdade, a raiva se dissipa. E a comunidade testemunha uma demonstração clara das diretrizes em ação. Alguns membros da comunidade precisam conhecer e praticar as diretrizes com desenvoltura. A capacidade deles de modelar a prática do processo faz com que toda a comunidade aprenda o processo, o que faz com que as situações mais difíceis sejam resolvidas de um modo que todos se sintam respeitados. Tanto o coração quanto a mente têm a tendência de se fechar.
Se você não sabe disso, é ingênuo. Se você se juntar a uma comunidade esperando que todos sejam abertos o tempo todo, terá um rude despertar. Você verá todas essas pessoas amorosas e espiritualizadas deixando de ser amorosas e espiritualizadas e demonstrando de modos inequívocos o quanto estão feridas. E você se surpreenderá. Por que eu vim parar aqui? Isso é tão ruim quanto as experiências que tive com a minha própria família, talvez até pior. Bem, eu vou lhe dizer por quê. Você conheceu a realidade com relação à condição humana, com relação à experiência do seu ego e do ego das outras pessoas. Você precisa entender que todo mundo tem um lado sombrio. Todo mundo tem um lado material não integrado e traumatizado. É hora de você abandonar a sua fantasia com respeito ao que seja uma comunidade. Não se trata de um mar de rosas. É mais parecido com uma fornalha alimentada pelo carvão que todo mundo joga no quintal do outro. Não é nem divertido nem agradável e, a menos que se aprenda bem cedo a lidar com isso, a comunidade não é nem útil nem transformadora. Por causa disso, muitas pessoas preferem fugir da espiritualidade interativa, centrada no coração. Elas continuam a sua jornada sozinhas, meditando 6 horas por dia e empreendendo a trilha mais longa da solidão. Mas, para muitas dessas pessoas, isso é só uma tentativa de fugir do fogo. Contornar o fogo é muito mais demorado do que atravessá-lo, mas não tente atravessar o fogo sem estar preparado. Não entre numa comunidade sem entender até que ponto o ego ainda domina a vida das pessoas. Aprenda a conviver com o ego quando ele vier à tona. Aprenda a aceitá-lo, a reconhecê-lo e a deixar que ele se vá. Desenvolva a habilidade de lidar com ele. Coloque as diretrizes em prática. Assim você poderá caminhar sobre o carvão em brasas. Coração aberto, mente aberta. Quando a mente está fechada, o coração também se fecha, e vice-versa. Não importa quem se fechou primeiro, não demorará até que o outro se feche também. Não espere que a mente fique sempre aberta, ela não vai ficar. A mente aberta é livre de julgamentos. Quanto tempo faz que um julgamento não brota na sua mente? Seja sincero, 2 horas, 2 minutos ou 2 segundos. Não tente parar de fazer julgamentos. Esse é um exercício inútil. Em vez disso, tome consciência dos julgamentos que brotam na sua mente, olhe para eles e deixe-os ir. Se fizer isso, você descobrirá que surgirão mais espaço entre eles, e sua mente ficará mais tranquila, serena e aberta. Se você vive com outras pessoas num ambiente seguro e cheio de amor, aproveite a presença do grupo para reconhecer os seus julgamentos. Quando confessa os seus julgamentos, você consegue se livrar deles com mais facilidade do que quando faz isso em solidão. Você também ajuda a estabelecer um clima de comunidade em que o ego é reconhecido por todas as pessoas como um fenômeno natural. Ele vem e vai embora, às vezes com raiva, às vezes com tristeza. Você ajuda a estabelecer uma atmosfera em que ninguém tortura a si mesmo porque está tendo um ataque egóico. Assim, o ego é percebido com mais facilidade e tirado do comando com mais leveza. O senso de humor entra em cena. O ego não é mais dominado pelo ego, mas por outra coisa, algo bondoso e tolerante, algo misericordioso, cheio de aceitação e disposição para perdoar. Não importa como você o chame, alguns o chamam de espírito, alguns o chamam de eu superior, outros o chamam de presença do amor. Os nomes não importam. Como quer que você o chame, ele é o aspecto seu que não é ansioso nem está ferido. Trata-se da sua consciência do todo composto de todas as partes. Confessando os seus julgamentos, você restabelece a sua ligação com o todo. A mente e o coração voltam a se abrir, deixando que o seu irmão e a sua irmã sejam suas testemunhas. Você reconhece a igualdade entre vocês. Você admite que também é uma pessoa que julga e que não é diferente deles. Por meio da prática da confissão voluntária, nasce a comunidade entre iguais. Ninguém é mais espiritualizado do que ninguém. Todos fazem julgamentos. Todos gostariam de deixar de fazê-los e de voltar a ter paz. Ninguém atira pedras, nem critica uma pessoa porque ela faz um julgamento. Ninguém lê as diretrizes para ela. No reconhecimento do seu erro ou da sua transgressão, está a consciência de que ela deve simplesmente seguir em frente e não se julgar diferente do seu irmão. Com o reconhecimento dos erros, não há pretensão à espiritualidade. Não existe desejo de perfeição nem vergonha da própria imperfeição.
Existe só a aceitação do ego quando ele vem à tona e depois é deixado de lado. Existe paciência e compaixão. Isso só aprofunda a sensação de segurança que a comunidade transmite às pessoas. Quando se estabelece um clima em que o ego é aceito e perdoado, a vida fica mais fácil para todos. O espírito passa a acolher o ego em seus braços amorosos e diminui a tendência que ele tem de dividir a mente, à medida que novas violações e transgressões ficam menos frequentes e graves. As feridas da psique têm tempo para se curar. É disso que se trata a minha igreja. Uma comunidade de cura, uma comunidade de bênção e perdão incondicionais. Um lugar seguro onde o ego vem à tona sem julgamento ou condenação. Um espaço sagrado onde cada contração, cada movimento de medo é reconhecido e liberado com delicadeza. Um santuário onde o coração e a mente só se fecham para se abrir ainda mais para a presença do amor. A arrogância espiritual. O pensamento de que você está mais à frente no caminho espiritual do que outras pessoas não passa de arrogância. Mesmo que isso fosse verdade, de nada valeria você saber disso ou fazer essa declaração. O que vale é ter compaixão por si mesmo e pelos outros. O que vale é saber que toda pessoa passa pela lição perfeita de que ela precisa e que, se ela aprender, não haverá como saber o quanto isso fará avançar no seu caminho espiritual. Não pense que você tem capacidade para avaliar com precisão o progresso espiritual de qualquer pessoa, incluindo você mesmo. Você não tem, você não sabe. Aquele que parece estar bem atrás pode avançar como um raio, e aquele que parece estar à frente pode ter grande dificuldade para avançar. Toda a ideia de estar à frente ou atrás é uma bobagem, pois você não sabe onde é a linha de largada ou a linha de chegada. As outras pessoas não começaram a jornada necessariamente de onde você começou, e também não vão chegar necessariamente aonde você chegará. Alguns têm uma jornada curta e cheia de desafios que os levam a se render ao coração. Outros têm uma jornada longa, pontilhada de muitas lições tranquilas. Você pode olhar para as outras pessoas e achar que as entende, mas você só está enganando a si mesmo. Você não sabe nada sobre a vida de ninguém. Nem é da sua conta saber. Você já tem na sua vida o suficiente para mantê-lo ocupado. Compreender quais são as suas lições e começar a aprendê-las já é trabalho para uma vida inteira. Se você é professor de assuntos ligados à espiritualidade, pergunte-se a si mesmo se não aceitou esse papel para não ter de aprender as lições que se propôs a aprender. Sendo uma autoridade e aconselhando as outras pessoas, você nunca tem de prestar atenção em si mesmo. Pode estar certo, você não vai conseguir se esconder para sempre. No devido tempo, a sua própria roupa suja terá de ser lavada. É inevitável. Todo mundo vem para esse planeta e acha que pode desaparecer num passe de mágica. Algumas pessoas são realmente boas nisso. Elas desaparecem por 50 ou 60 anos. Quando voltam, tem certeza de que ninguém as reconhecerá, mas, tão logo dão uma saidinha para ir ao supermercado, percebem que o jogo acabou. Ninguém pode se esconder para sempre, porque este é um lugar onde todo mundo é encontrado. Todo mundo sempre acaba ouvindo o chamado do despertar. Essa é a natureza da jornada pelo mundo físico. Você poderia muito bem se acostumar com isso. Mesmo aqueles de vocês que estão no fim da fila acabarão tendo a sua vez. O homem que fez a chamada não vai morrer antes que chegue a sua vez de ser chamado. E mesmo que isso aconteça, outra pessoa vai substituí-lo. Não há como você se esconder aqui. Você não vai conseguir ficar invisível para sempre. Isso pode lhe parecer estranho. Afinal de contas, a maioria das pessoas do planeta Terra ou está usando disfarces inteligentes ou fingindo que não está em casa quando a campainha toca. Isso mostra que a negação predomina. Mas não importa, essas pessoas não estão dirigindo o espetáculo. Aquele que está por trás da máscara está tomando todas as decisões. Aquele que está por trás da máscara chama o estranho para tocar a campainha e entregar o chamado do despertar. Nós achamos que a autoridade está lá fora e tudo está apenas acontecendo conosco. De jeito nenhum, a autoridade está dentro de nós e somos nós que fazemos as coisas acontecerem, de modo que possamos despertar. Todo o planeta está numa missão de despertar, e é por isso que tantas pessoas parecem estar dormindo. Como elas poderiam despertar se não estivessem dormindo ou se pelo menos não fingissem dormir? Esse não é o melhor planeta para habitar se você pretende se esconder. Não é o lugar certo
se você quer continuar dormindo. Se o seu objetivo é a inconsciência, você está num lugar muito perigoso. Todas as pessoas que estão vivendo agora como sonâmbulas, um dia perceberão que saíram da cama e de casa e agora estão andando no meio da rua. Elas farão simplesmente isso, darão encontrões umas às outras. É disso que se trata a jornada interativa. Transgressão, colisão, abuso, chame como quiser. Parece intencional, mas na verdade não é. Ninguém sabe conscientemente que se chocará com a outra pessoa. A coisa simplesmente acontece. Então, se a pessoa for inteligente, ela acorda e diz: "Oh, desculpe, não vi você." E sua irmã diz: "Sem problema, não vi você também." O que mais ela vai dizer? Se leva a coisa para o lado pessoal e diz: "Você me viu sim, seu panaca." O que isso vai provar? Não prova que ela foi atacada. Prova que ela se sentiu atacada. E é justamente isso que existe lá fora. Um bando de gente que se sente atacada. Esse não é um quadro preciso do que está acontecendo, mas é popularmente aceito. É por isso que todo mundo interpreta comportamento, todo mundo atribui intenção, todo mundo acha que conhece os motivos da outra pessoa. Mas é claro que não conhece, ninguém tem ideia da razão porque levou um encontrão. Você já ouviu falar de casamento arranjado? Bem, esse é um encontrão arranjado. Duas pessoas por trás da máscara resolvem levar um lembrete uma à outra, de modo que pudessem despertar ao mesmo tempo. Quando combinaram o encontro, nenhuma delas fazia ideia de que iam se sentir atacadas quando acontecesse. Isso porque, ao combinar o encontro, elas estavam a par da intenção uma da outra: respeitar, ajudar, em vez de ferir ou prejudicar. Como elas confiavam na intenção uma da outra, não se preocuparam com o que aconteceria de fato. Elas sabiam que, de um modo ou de outro, tudo ficaria bem. Se estivesse consciente da intenção que todo mundo tem de despertar e de ajudar você a despertar, você não levaria nenhuma transgressão para o lado pessoal. Você diria simplesmente: "Sinto muito, irmão, eu não vi você. Obrigada pelo chamado de despertar. Estou mais alerta agora." Não é o encontrão que machuca, mas a interpretação que se dá a ele. A condenação do encontrão. A condenação do eu por ter sido atingido. Assim que chamamos esse encontrão de abuso, perdemos de vista o papel que desempenhamos nele. Nós projetamos a responsabilidade no outro. Achamos que estávamos simplesmente sentados lá, cuidando da nossa vida, quando uma pessoa desagradável veio e nos atacou. Não foi isso que aconteceu. Essa é uma grande ilusão, uma grande mentira que tentamos pregar nos outros. Tentamos nos fazer de vítimas e ficamos nos perguntando por que todo mundo continua dando encontrões em nós. Não existe nenhum encontro sem honestidade e sem responsabilidade pessoal. Não existe nenhum encontro sem perdão por si mesmo e sem compaixão pelos outros. Se queremos nos encontrar, se queremos despertar juntos, temos de parar de interpretar o que acontece e deixar isso para lá. O encontrão pode nos surpreender. Podemos dizer a outra pessoa que ficamos surpresos, mas não vamos achar que entendemos por que ele aconteceu. Em vez disso, vamos perguntar, vamos averiguar, vamos nos comunicar de maneira honesta e despretensiosa. Quando demos um encontrão no outro, doeu em mim e em você, irmão. Dizer a verdade, assumindo a responsabilidade pelos seus próprios sentimentos, não é empreender um ataque ou presumir a transgressão ou a culpa do outro. É simplesmente o relato de uma experiência. Essa atitude é um convite ao diálogo, não à separação. Depois que você põe a culpa na outra pessoa, o ataque é inevitável. Você não pode atacar uma pessoa inocente. Para atacar, você precisa acreditar que esse ataque é justificado, que a pessoa o merece. Nesse ponto, você dissocia dos seus sentimentos, divide sua mente em duas e se prepara para iniciar uma inevitável discussão. Tudo por causa da arrogância espiritual. Tudo porque você acha que conhece os motivos da outra pessoa. Desista disso, meu amigo. Você não sabe o que vai no coração do seu irmão. Você nunca soube. O melhor que você pode fazer é perguntar a ele abertamente. Isso é o máximo que você pode fazer para descobrir o que ele pensa e sente. Se você nunca questionar a sua irmã acerca da experiência dela, como irá conhecê-la um dia? Tudo que você conhece são as suas próprias projeções, os seus próprios julgamentos e interpretações. Isso diz um bocado sobre você mesmo e muito pouco sobre ela.
E se você não pode presumir a inocência dela, como conseguirá um dia presumir a sua? Se você acha que a conhece, o quanto tem de conhecer melhor a si mesmo? Veja, não há como fugir. Todo julgamento que você faz do outro volta para assombrar você. O melhor é deixar esses julgamentos de lado. O melhor é perceber que você não sabe nada sobre as intenções e os motivos do outro. O melhor é entender que você muitas vezes está completamente inconsciente das suas próprias intenções. A arrogância espiritual só contribui para perpetuar a sua ignorância. A pessoa arrogante não cresce, ela não é transparente para si mesma e para os outros, ela esconde, ela ataca dissimuladamente e, quando confrontada, parece estar dormindo. Ela brinca de gato e rato consigo mesma e com o universo. Eu lhe darei um jogo melhor. Ele chama. Eu darei um encontrão em você, se você der um em mim, sem culpa, sem vergonha. Você não tem nem mesmo de marcar os pontos. Só continue dando encontrões até despertar e olhar nos olhos do outro sem condenação ou julgamento.